E o convidado do Papo On, nosso podcast, é Rafael Teixeira, seminarista da Jocum. Rafael, bem-vindo. Muito obrigada pela tua presença, por ter aceitado, né, nosso convite. Mas fala pra gente, como que você chegou em João Pessoa, de onde você veio, como que começou a tua caminhada cristã? Então, boa noite, boa tarde, bom dia, né, dependendo da hora que você esteja assistindo. Como você falou, eu sou missionário da Jocum. Em 2016, eu ingressei na Jocum pelo curso ETED, né, o curso inicial da Jocum, e fui para a Jocum Recife. Em todos os estados brasileiros tem uma base de Jocum. Fui para lá, fiz a minha ETED lá, juntamente com a minha esposa, que na época não era minha esposa, eu conheci lá. E nos casamos após isso, né? Namoramos, nos casamos. Voltei para Natal, sou de lá. E hoje a gente está aqui em João Pessoa já há quase 3 anos. Nós somos líderes da Jocum aqui em João Pessoa. Estamos na caminhada missionária há quase 6 anos. E hoje a gente está aqui em João Pessoa, né? Discipulando, treinando novos missionários. A Jocum ela é uma missão internacional, interdenominacional. Então, a gente não é igreja, né? Mas a gente é uma missão de apoio às igrejas. Então, a gente apoia as igrejas formando novos missionários das igrejas. Faz parte do nosso lema conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, nós treinamos, enviamos. A Jocum ela tem quase 180 países. E no Brasil também, todos os estados têm ao menos uma base de Jocum. E seguimos nessa, né? Seguimos trabalhando com pequenas igrejas, grandes igrejas, e é isso. A Jocum ela trabalha, né, vocacionando novos missionários também, né? E dentro dessa vocação, na verdade, a gente acredita não só na missão integral, que é, no caso, a minha, né? Nós acreditamos que Deus vocaciona algumas pessoas para a missão integral e outras pessoas para trabalhos específicos, né? Como trabalhar na educação, trabalhar na política, enfim. E é isso, a gente segue vocacionando novos missionários. As pessoas que entram na Jocum, elas já entram formadas em alguma área ou lá mesmo elas se especializam? Os dois. A gente recebe pessoas que já são formadas em alguma área e ela vai receber um treinamento vocacionado, né? No caso, na faculdade, se a pessoa é pedagoga, por exemplo, ela vai aprender a lidar com a educação no sentido geral, no contexto, vou usar essa palavra, tá? Mas no contexto secular, que não são ferramentas, claro, desprezadas, muito pelo contrário. Mas na Jocum ela vai ter um olhar missionário em relação a isso, ela vai ter um olhar evangelístico, vou usar essa palavra também. Então a Jocum ela transforma essa visão secular na missão, na visão da missão, né, como ela também forma novos missionários. Então a Jocum ela é uma universidade também, a Universidade das Nações é uma universidade reconhecida em alguns países, no Brasil ainda não, mas você pode se formar, por exemplo, em educador, enfermeiro, enfim, através da Universidade das Nações, né? Ou seja, você usa a sua profissão muitas das vezes para o reino. Sim. Essa é a missão de vocacionar, né? A gente acredita nas áreas de influência. E não só as que a gente as mais famosas, né? A educação, enfim, a política, como eu falei agora há pouco, mas até, por exemplo, moda, um exemplo. Tem como você ser vocacionado para trabalhar com moda e você expandir o reino através disso. Eu sempre dou um exemplo de um amigo meu que fez o curso junto comigo, ele é de São Paulo. Ele entendeu, depois de um período que ele passou na Grécia, pela Jocum, trabalhando com refugiados, que a missão dele, na verdade, era usar a moda para dar voz às pessoas que não têm e causar impacto nas pessoas através disso, né? Ele conta a história de que ele estava nesse campo de refugiados na Grécia, ele conheceu um garotinho sírio e ele pediu para que o garotinho desenhasse, né, como que era a casa dele lá na Síria, né? E aí o garotinho desenhou, né, prédios e aviões passando e derrubando bombas, né, na realidade dele. Na realidade dele, na cidade, aquilo impactou ele. Ele levou esse desenho e fez uma estampa de camisa, né? Então todo mundo que vai comprar, lê a história e dá voz a essas pessoas, não só com esse garotinho e com outras pessoas que ele conheceu por lá. Então a Jocum ela acredita que no vocacionamento, ou na vocação, no caso do missionário cristão. Bacana. Com relação a mantenedores, você como missionário, como que funciona a manutenção financeira dos missionários da Jocum? Sim. A Jocum ela é uma missão que ela não remunera os seus missionários, né? Como a grande parte dos missionários. A gente vive pela fé mesmo, né?
Então, a gente tem parceiros, né? A gente tem amigos, tem familiares, igreja, pessoas por onde a gente passa, onde a gente realiza trabalhos também, eles entendem a necessidade de investir no campo missionário. E assim eles investem na nossa vida para que a gente continue integralmente. É uma visão bíblica sobre o evangelista integral, né? Paulo vai falar sobre isso. Então a gente sobrevive dessa forma, a gente sobrevive com o apoio da igreja. Quando eu falo da igreja, eu não falo da instituição, né? Também, mas eu falo da igreja como corpo também. Eu te perguntei isso porque hoje o nosso tema não é muito confortável, às vezes até para se discutir em púlpito, né? Mas é sobre a teologia da prosperidade. Então, você como missionário, né, como que recebe esse tema para discutir sobre teologia da prosperidade? Se é confortável para você, se não é... Tranquilo. Tá tranquilo. É um assunto polêmico, né? Mas sem problema. É bem delicado mesmo discutir sobre esse assunto. Mas, Rafa, o que a Bíblia nos traz sobre riqueza, prosperidade, né? Quem que surgiu com essa ideia hoje que é pregada em púlpito? A teologia da prosperidade, como muitas teologias, linhas teológicas que acompanham as igrejas, ela não é de agora, apesar dela ser uma teologia, uma ideia atual, mas ela é uma teologia, uma ideia que surgiu ainda no século passado, na década de 40, por aí, com um americano chamado William Kenyon. Esse cara, ele surgiu fazendo o seu curso de teologia em uma universidade na cidade dele, que depois nasceu pessoas dentro dessa universidade onde ele fez o curso de teologia dele, pessoas ligadas, né, à hipnose, a essa ideia do trabalho da mente, em usar a sua mente para o benefício do corpo, para o benefício de alcançar objetivos. Então, a gente começa a ver o corpo sendo montado, né, o sincretismo religioso nas raízes dessa teologia. Então, quando ele começou a ter essa ideia, ele começou a fazer alguns livros, alguns prefáciozinhos, e o mais famoso que popularizou em todo mundo, né, que foi o Hagin, né? O Kenneth Hagin. Ele começou a propagar aquilo na sua igreja, né? A igreja Rema. Inclusive a gente tem uma grande influência no Brasil, né? Igrejas como o Verbo da Vida, por exemplo, que tem o Instituto Rema, que é totalmente ligado ao Hagin. E ele começou a propagar isso, né? Essa teologia da prosperidade, depois veio o Benny Hinn, enfim, aí chega no Brasil com outros grandes que estão na televisão aí que todo mundo conhece, né? Então, eles surgiram com isso. E o que é a teologia da prosperidade, respondendo a tua pergunta? Ela é uma linha teológica que parte do pressuposto de que as bênçãos da prosperidade em Cristo já foram liberadas. E agora depende de nós alcançarmos essas bênçãos. Então, elas são liberadas em demasia. Né? Então, para que se alcance isso, existe uma espécie de barganha. E aí é onde as igrejas que utilizam desse método aplicam as suas campanhas. Né? E aí é campanha em cima de campanha. E aí, para que você consiga um bem financeiro, que é o corpo dela, né? Claro que ela vai falar sobre saúde, enfim, mas o foco mesmo é o meio financeiro. Você precisa se sacrificar para aquilo, né? Existe um sacrifício e principalmente o sacrifício financeiro. Será que a gente pode falar que é um pouco usar um pouco da fé do homem para barganhar com Deus essa troca, né? Com Deus eu dou, então eu preciso restituir o que é meu, né? Será que é isso? Sim. Pegar de volta o que é meu. Deus, eu dei, agora é a sua vez de me... né? Premiar, vamos dizer assim. É como se se Deus ele tivesse preso a um compromisso que a gente faz, né? De vez em quando a gente canta algumas coisas que a gente não entende. Por exemplo, tem uma música, tem um trecho que ela fala assim, que tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Isso, na verdade, não existe. Se Deus fosse fiel a mim, eu precisaria ter intrinsecamente dentro de mim algum artifício que tivesse força suficiente para manter um acordo com Deus. E eu, na minha depravação humana, eu não consigo manter essa promessa por muito tempo. Então, Deus não pode ser fiel a mim. Deus é fiel à palavra dele para mim. Então, dá para se dizer que é utilizar a sua fé para se atingir algo. Essa é uma das premissas da teologia da prosperidade. Sim. Inclusive, tem um livro do pastor Anderson Silva que eu
já é a segunda vez que eu estou lendo, que o prefácio lá do comentário do pastor Carlito Paes fala sobre isso, que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre pecado. Né? Ele comenta que não há como você adorar dois deuses, ou você adora o seu dinheiro ou você adora o Senhor. Né? Ou você se torna vítima, escravo do dinheiro para suprir os seus desejos, para querer ser próspero, vamos dizer assim, do que ir ao Senhor. E assim o homem se torna vítima mesmo do dinheiro, né? Mesmo que um escravo, porque a partir do momento que o seu interior torna-se escravo do dinheiro, todas as demais coisas desandam, né? Sim, é claro. É interessante isso porque uma das bases bíblicas que os teólogos da prosperidade usam são trechos isolados, né? E a gente sabe que Deus, a natureza de Deus é composta por alguns atributos. Deus, ele não pode ser só amor. Deus é ódio também. Porque se você tira desse contexto, você só hipervaloriza o amor, você tem um Deus liberal. Você tem um Deus que aceita tudo em nome do amor. E se você tem um Deus que só aplica a justiça, você tem um Deus tirano, que aplica a sua disciplina naqueles que não seguem aquilo que ele quer. Então, esse é o maior problema de teologias que supervalorizam uma coisa. E a teologia da prosperidade, ela vai fazer isso. Ela supervaloriza a condição do homem em ser próspero. Ela acredita que Deus, ele sempre quer abençoar o homem. Então, a prosperidade, ela é bíblica. Se você for pegar, por exemplo, Salmos, por exemplo, Salmos 37, ele vai falar sobre a prosperidade na vida de Davi, sobre os seus descendentes. Deus vai falar que ele quer abençoar, ele quer tornar próximos os seus descendentes, né? E é bíblico mesmo. Mas o problema é quando você hipervaloriza isso, né? Quando você começa a usar trechos isolados e você começa a fazer parte. Aí é que começam seitas, heresias, né? As más interpretações, né? Exato, as más interpretações. Deus quer que os seus filhos sejam prósperos? Quer, mas nem sempre. É igual você, como a gente está falando aqui de casos isolados, por exemplo, lá em Filipenses 1:29, também é usado muito na teologia da prosperidade. Você vai ver pastores dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas aí eles estão lendo a parte 29 do versículo 1. Aí, se você for ler, do versículo 4, se você for ler a partir do 11, o 13 fala, tudo posso naquele que me fortalece. Aí a gente volta um pouquinho, tá? Aí você volta um pouquinho. 11 vai estar dizendo, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não está falando que de poder realizar, ele está falando tudo suporto. Esse tudo posso tudo suporto naquele que me fortalece. Então, se eu estou com fome, eu posso porque ele me fortalece. Eu posso passar por isso. Se eu sou rico, eu tudo posso. Se eu estou com fome, se eu estou doente, se eu estou bem de saúde, eu tudo posso, eu tudo suporto. Então, você pega o último trecho e você aplica como... Você pode, meu irmão. E aí você começa a entrar no secretismo atual, de você usar frases de efeito, né? De você usar... sei lá, aí você vai entrar... É a tal da teologia coach. Essa mesmo. Será que a gente pode comparar essa teologia da prosperidade com a coach que tem acontecido também nas igrejas? As frases de efeito, as chaves de efeito, né? Pode. A teologia do coaching, ela é mais recente, mas ela é uma teologia que veio para renovar essa galera que quer ir a uma igreja e quer escutar você tem que ser feliz, do que ela escutar, por exemplo, negue-se a si mesmo, carrega a sua cruz. É muito melhor a gente escutar isso. Os nossos ouvidos anseiam escutar que a gente precisa ser feliz, depende de todas as coisas, e que a felicidade está dentro de você e depende só de você. Assim a teologia coaching vai te falar que você tem intrinsecamente artifícios próprios, você tem a presunção de que você tem as suas ferramentas e só depende de você ser feliz, né? Então, a comparação pode ser feita porque todas elas massageiam o ego. Sim. A prosperidade vai te dar conforto,
conforto financeiro, conforto de saúde, né? E o coach, ela vai te dar um conforto emocional. Ela vai, hoje, no avanço, principalmente porque que ela está dando certo? No avanço das doenças psíquicas, né? Das doenças emocionais, depressão, você vê pessoas com déficit de atenção, você vê pessoas com ansiedade extrema. Então, você tem uma mensagem que massageia aquilo que te causa desconforto e não te confronta. Ou que te livra momentaneamente daquele desconforto, né? É claro. Então, dá para comparar dessa forma. Todas elas são teologias antropocêntricas, que o homem está no centro. Mas ela não necessariamente, na verdade, ela não é a verdade bíblica que nós acreditamos, por exemplo. Não está embasada, né, na palavra. Assim, a gente não está falando aqui que ser próspero é proibido, Sim. Né? Não é que é pecado. Até porque, para sermos prósperos, a gente tem que agir com sabedoria. Salomão foi um super exemplo nisso, né? Salomão pediu sabedoria e as demais coisas para ele foram acrescentadas. Mas, assim, a partir do momento que a gente é próspero também para abençoar. Exato. Aí que a gente vai entrar. Que a gente estende a mão ao próximo. É claro. 1 Timóteo vai dizer que, para os ricos, não é pecado você ser rico. Deus, ele concede riqueza ao seu povo. Existem pessoas que são vocacionadas para terem dinheiro. Sim. Né? Então, você vê em 1 Timóteo, Paulo escreve: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Aí ele aconselha novamente: ordene para eles que praticam o bem, sejam ricos em boas obras e generosas e prontos a repartir. Ou seja, se você é rico, eu não vejo outra direção que não seja para que você abençoe. Sim. Para que você seja rico em prosperidade, em generosidade. Né? A riqueza próspera, ela vem acompanhada da generosidade. Se você é próspero em dinheiro, você precisa ser generoso. Senão, como Paulo escreve para Timóteo, é a certeza da riqueza. Hoje nós somos ricos e amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. E agora? Será que essa teologia foi uma coisa que realmente foi bombástica a uma época? Ou está sendo substituída pela coach? Eu acredito que vai perdurar por algum tempo, sem dúvida. Infelizmente a Bíblia já fala que o seu povo ele peca pela falta da sabedoria. Então vai perdurar. Talvez a coaching ela abranja mais hoje por conta da imagem das pessoas que representam essa teologia, está um pouco desgastada já. A gente vê muitas pessoas até da própria igreja saindo, enfim, dessas igrejas grandes pela desconstrução mesmo, né? Então já está meio que descarado, né? É uma teologia que ela tem um retorno muito bom, né? O cara inteligente que colocou isso para a televisão na época, sei lá, na década de 80, 90, enquanto, por exemplo, o Billy Graham fazia grandes eventos e trazia a palavra verdadeira, a palavra em si. E alcançava tantas pessoas, o cara teve a ideia de trazer a teologia da prosperidade, que você liga na madrugada, você assiste qualquer programa desse, né? Eu acredito que vai perdurar um pouco, principalmente entre os mais idosos, principalmente entre os mais velhos, as pessoas que têm menos estudo vão cair nessa, né? Mas acredito que, infelizmente, a teologia do coach ela vai perdurar um pouco aí e vai atingir grande parte das pessoas. Acho que pelo desenvolvimento maçante das pessoas em se ofenderem com a verdade bíblica, né? Em tentar, através de jargões, normalizar essas escolhas das pessoas. A Bíblia fala que quem nos separará, Paulo vai falar em Romanos, do amor de Cristo, será tribulação, será perseguição. Então, Paulo ele já nos advertia que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, não é riqueza, não é pobreza. O amor de Deus ele é incondicional, né? E independente de você estar numa vida boa financeiramente ou ruim, Deus não tem nada a provar a nós para que a gente fique caindo nesse looping de eu me sacrifico, Deus dá. Eu me sacrifico, Deus dá. A palavra fala em Romanos ainda que
Deus ele não tem nada a provar. A prova do amor dele está em Cristo. Romanos 8, se eu não me engano, vai falar sobre isso. Deus não quer provar nada para ninguém. Deus não quer provar nada. Nem precisa. Ele não quer provar mais uma vez sobre o amor dele. O amor dele se fez carne e é a maior prova de amor que a gente vai conhecer. Então, Deus não tem nada a provar para ninguém. É isso. Rafa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Poxa, foi muito boa a conversa. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo para mais pessoas, que o nosso podcast tá on. Papo on. Até mais. Deus te abençoe. Valeu, gente. Obrigado.